Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava procurando emprego e uma prima me indicou uma loja. Ficava perto da casa dela e era uma loja que comercializava telefones celulares e aparelhos eletrônicos de um modo geral. Ela tinha visto uma placa na porta dessa loja, indicando que estavam contratando atendente. Tirou uma foto e me mandou. Liguei no mesmo dia, marquei de ir lá conversar com o dono e no fim acabei sendo contratado. Era uma loja de bairro, assim, mas relativamente grande. Tanto que além de mim, ainda tinha mais 6 funcionários. Além das vendas, eles também faziam serviços de manutenção. Olha, eu adorei o ambiente de saída. Principalmente o Daniel, que era o dono da loja. A gente se deu bem, mas de saída. Além de um rapaz bonito, ele era tão charmoso. Tanto que foi inevitável eu me sentir atraída por ele. Apesar disso, não imaginava que ele também fosse se interessar por mim. A gente começou a se olhar, assim, com um certo interesse, até que ele finalmente me chamou para sair. Fomos jantar. E aí acabou rolando. Depois do primeiro beijo, ele me falou uma coisa que eu nunca mais consegui esquecer. Você lembra daquele dia quando você veio falar comigo sobre o emprego? Olha, quando te vi, senti assim um vento me atravessando. Você acredita? Tive a sensação que, sei lá, eu soube, na verdade, que você era a mulher da minha vida. Olha, ele falou aquilo e eu fiquei olhando pro rosto dele. Meu Deus, será que era pra tanto? Claro que é uma coisa maravilhosa de se ouvir, mas a gente estava começando a sair. Nosso primeiro encontro. Tínhamos acabado de trocar o nosso primeiro beijo. Primeiro que eu meio que desconfiava do seu interesse, mas até porque eu não sou cega, né? Vi o modo como ele me olhava. Mas daí a pensar que ele pudesse me dizer aquilo. Imagine, disse que eu era a mulher da sua vida. Foi uma coisa assim muito impactante. Tanto que eu fiquei meio paralisado. Vendo o meu jeito, ele falou. Que foi? Não tá acreditando? Já sei. Você deve estar pensando que eu digo isso para todas, né? Mas não, pode acreditar. Desde que eu te vi pela primeira vez, quando você veio aqui fazer a ficha, sei lá, parece que mudou tudo aqui dentro de mim, sabe? Olha, das duas uma, né? Ou tinha acontecido comigo uma coisa que raramente acontece com outras pessoas. Uma pessoa acabar de te conhecer praticamente e já falar que você é a mulher da vida dele. Ou ele estava realmente, digamos assim, jogando uma cascata pra cima de mim. Querendo me conquistar fácil. Jamais imaginei que alguém fosse dizer aquilo pra mim. E logo naquele nosso primeiro encontro. Agora, é aquilo que eu já falei. Se eu disser que não gostei, estarei mentindo. Mesmo que ele pudesse estar dizendo aquilo apenas da boca para fora, só para me conquistar, quem sabe para me levar para cama. Gostei muito do beijo que a gente trocou. Na verdade, gostei de tudo. Inclusive de quando fizemos amor pela primeira vez, alguns dias depois. Não que eu estivesse apaixonada, mas quando ele falou que queria um compromisso sério comigo, propôs que a gente namorasse, eu achei que valia a pena. Enfim, depois que a gente começou a ficar junto, é que fiquei sabendo de mais coisas sobre a sua vida. Menos sobre sua família. Aliás, uma coisa me chamou a atenção. Ele não gostava muito de falar da família. É porque a primeira vez que eu toquei no assunto,
perguntei da sua mãe, ele reagiu de um modo esquisito. Falou assim, de um jeito bem mal educado, sabe? Por que você está perguntando isso, querendo saber da minha família? Sabe, foi uma resposta meio desaforada. E eu achei tão esquisita aquela reação dele. Não entendi nada. Eu só estava querendo saber um pouco, sei lá, da vida dele, do pai, da mãe. Queria conhecer, por exemplo, a mãe dele. Não só ela, mas todo mundo, seus irmãos, se ele tivesse. Só que desde o começo eu senti que ele não gostava muito de falar da família dele. Tinha uma certa resistência. Mesmo assim, eu insisti. Perguntei quando que ele ia me levar para conhecer a mãe dele. Ele só falou que quando tivesse alguma oportunidade, ele me avisaria. Agora, o que me chamou a atenção foi o jeito como ele falou. Naquela primeira vez, por exemplo, ele me respondeu de uma forma até meio grosseira. O que eu imaginei? Que ele não se desse bem com a família por algum motivo. Foi a impressão que me deu, né? Sabe, de qualquer maneira, nosso namoro foi evoluindo. Só que apesar disso, nada de ele me levar para conhecer sua mãe. Ele já conhecia o meu pessoal há algum tempo. Até porque desde que começamos a namorar, eu fiz questão de levá-lo na minha casa. Apresentei para todo mundo. O Daniel tinha uma mania estranha. Havia um pequeno pedaço ali na sua sala, onde ele acendia velas. Parecia um altar. Tinha também uma imagem de uma entidade que eu não conhecia. E todo dia de manhã, na verdade de manhã e à tarde, ele se trancava ali naquele espaço para fazer as suas orações. E não gostava de ser interrompido. Levei bronca, inclusive, por causa disso. Enfim, era coisa dele, né? Nunca me meti na sua crença. Perto de completarmos 8 meses juntos, finalmente conheci a mãe dele. Olha, pensei que isso não fosse nunca acontecer. Mas só a conheci porque ela esteve ali na loja para falar com o Daniel. E detalhe, foi pela Luciana, outra funcionária ali da loja, que eu fiquei sabendo que ela era mãe dele. Quando aquela mulher entrou na sala para falar com o Daniel, eu perguntei assim, como que não quer nada, né, quem ela era. E foi aí que a Luciana falou: ué, você não sabe? Tá namorando o Daniel e não conhece a tua sogra? O quê? Aquela mulher é mãe dele? Ela confirmou. Era realmente a primeira vez que eu a via na vida. Eu podia até ter esperado ela sair da sala. Até porque deviam estar ali conversando, né? Mas não me contive. E acabei indo até lá para conhecê-la. Nem bati na porta, já fui entrando. Acho até que acabei interrompendo alguma coisa, porque os dois estavam assim tão sérios. Olharam para mim com uma cara tão esquisita. Mesmo assim eu falei: desculpe interromper, mas é que eu soube que a senhora é mãe do Daniel? Vim aqui conhecê-la. Eu sou a Jennifer, namorada dele. Ela pareceu confusa. Como se aquilo fosse uma coisa desconhecida para ela. Olhou para o Daniel, que continuava com aquela cara estranha, mas no fim, ele acabou nos apresentando de uma maneira assim mais oficial. E só então ela sorriu. Depois pegou assim na minha mão, me olhou assim de cima a baixo, mas sem desfazer o sorriso. E como se tivesse gostado de mim, falou: ah, então é você a menina que ele está namorando? Ele já tinha comentado, mas não imaginava que você fosse tão bonita. Olha, as palavras dela foram gentis. Falou que eu era bonita, falou que ele já tinha comentado de mim. Só que apesar disso, não sei, eu vi que ele não ficou à vontade. Aí
Aliás, outra coisa que eu reparei. Ela parecia ser uma mulher assim bem simples. Até estranhei porque, pela loja que o Daniel tinha, imaginei que toda a família dele fosse uma família assim de posses, bem de vida. Mas repito, a mãe dele dava a impressão de ser uma mulher assim bem humilde, inclusive nas roupas, modo de se vestir. Fiz questão de acompanhá-la depois até lá fora. Antes da gente se despedir, falei que queria conhecê-la melhor. E nisso ela falou: ué, por que você não aparece lá em casa qualquer dia? É casa de gente pobre, mas vou receber você com muita alegria e muito prazer. Foi depois desse dia que eu fiquei sabendo de uma coisa que me deixou bem intrigada. O Daniel era o único da família que tinha dinheiro. Eu era o único de bem de vida, assim, sabe? O resto, seus irmãos, sua mãe, todo mundo trabalhava como empregado. Todo mundo assalariado. E todos viviam numa casa bem simples, no Abranches. Eu soube disso através daquela minha colega ali da loja. E depois eu soube também, sabe, que eles tinham assim uma certa distância. Depois, inclusive, vinha saber que ela conhecia a minha sogra, essa minha colega. Fui conversar com ela e, de novo, até para saber mais coisas, né? Aliás, ela sabia de muitos detalhes dos quais eu não fazia nem ideia. Por exemplo, fiquei horrorizado quando ela falou que Daniel ganha rios de dinheiro aqui nessa loja, mas, pelo menos até onde eu sei, não ajuda com 1 centavo a família dele, viu? Você tem que ver a casa onde a mãe dele mora. Sério isso? Mas como que você sabe? Eu, que sou namorada dele, não sabia? Alguém te contou? Ela então me falou uma coisa que eu também não sabia. Ela também morava no Abranches, bem na rua da família do Daniel. Lembro que eu perguntei, mas o Daniel sabe disso, que você mora lá? Não sei, acho que não. Aliás, nem comenta nada com ele, viu? Deve saber que eu moro no bairro, porque, enfim, mas como na minha ficha eu dei o endereço de uma prima minha, não sei se ele sabe. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Alguma coisa estava meio esquisita, sei lá. Bom, quem sabe a Luciana tivesse exagerado um pouco. Tentei falar com o Daniel depois, disse que tinha conversado com a mãe dele e que ela tinha me convidado para ir lá conhecer a casa dela. E perguntei se ele podia me levar. Aí ele me respondeu naquela base: quando der a gente vai. Falou aquilo e mudou de assunto. Olha, repito, eu não sabia exatamente o que era, mas alguma coisa muito estranha acontecia com o meu namorado, tudo em relação à família dele. Porque vamos convir, né? Não é comum esse distanciamento assim. E aquilo que a minha colega me contou, que ele ganhava muito dinheiro ali, isso eu sabia, mas ao mesmo tempo não ajudava ninguém, nem a mãe. A verdade é que os dias passaram e ele nunca me levou à casa da mãe dele. Mudava de assunto quando eu tocava, falava alguma coisa, ou seja, pelo jeito, devia mesmo haver alguma rusga entre ele e algum irmão, sei lá. E por esse motivo eu voltei a conversar com a Luciana. Pedi que ela me passasse um endereço da casa da mãe dele. Queria fazer uma visita para ela, né? Ela me passou assim na boa. Só falou que não sabia o número exato da casa. Mas chegando àquela rua, não tinha erro. Era uma casa de madeira azul. Era só perguntar pela Dona Rosa.
O nome da minha sogra eu sabia. Nessa parte não tinha como errar. Enfim, deixei para um sábado. Eu tinha conversado com o Daniel e pedido dispensa na loja para poder resolver umas coisas minhas. Só que, na verdade, o que eu queria mesmo era ir lá na casa da mãe dele. Conhecer o resto da família. Até porque, sei lá, parece que ele queria me esconder. Chamei um carro de aplicativo, fui parar lá no endereço em questão e saí andando pela rua, até encontrar a dita Casa Azul. Só que não era ali que a dona Rosa morava. Tanto que eu perguntei, bati palmas lá, na frente do portão, e não era, naquela primeira. Até que finalmente cheguei aonde eu queria. Quando minha sogra saiu na janela, depois de eu ter chamado por ela do portão, eu a reconheci na mesma hora. E ela também me reconheceu. Tanto que foi lá me receber no portão. E sabe, ela ficou tão feliz com a minha visita, porque eu tinha também uma preocupação em relação a isso. Poxa, que bom que você veio, Jennifer. Mas, cadê o Daniel? Então, o Daniel ficou lá na loja. Tá cheio de coisa para fazer. Ele então me convidou para entrar. Fez um café. Eu conheci a Esther, minha cunhada, o Matheus, meu cunhado. Os dois me trataram assim normal. Sabe, fiquei sem entender por que o meu namorado nunca tinha me levado lá para conhecer uma pessoa tão bacana. A dona Rosa, por exemplo. Tão simpática, sempre tão... Aliás, desde aquele primeiro dia. De fato, uma coisa não dá para negar. A casa deles era bem simples. E ela me contou que o Daniel tinha sido criado ali. Chegou a me mostrar fotos dele, de quando era criança. O quartinho dele, onde ele tinha dormido com o irmão. Aliás, esse seu irmão do meio, eu ainda não tinha conhecido. Ele estava trabalhando, não tinha chegado do serviço. Na verdade, eu já estava quase indo embora quando ele chegou. Lucas era o seu nome. Todos eles tinham um nome bíblico. Daniel, Lucas, Mateus, Esther. Todos escolhidos pela dona Rosa. Ela que me contou. De todos, o único que eu senti que me tratou assim com uma certa reserva foi o Lucas. Senti que ele ficou meio, não sei se desconfiado quando me viu, meio assim me olhando de lado. Nem pegou na minha mão quando a dona Rosa nos apresentou. E falou que eu era namorada do irmão dele. Só fez um gesto assim de cabeça, mas nem sorrir ele sorriu. O esquisito foi que, do nada, ele me olhou assim, daquele jeito diferente. E me fez uma pergunta que, olha, me deixou paralisada. Até hoje, quando eu lembro, meu corpo se arrepia por inteiro. Até porque, meu Deus, isso é coisa que se diga. Sabe, a gente tinha acabado de se conhecer. Ele tinha acabado de saber que eu era namorado do irmão dele. Nem me cumprimentar assim de modo, sabe, pegar na minha mão e pegou. Aí ficou me olhando com aquela cara e perguntou na bucha: por acaso você sabe que meu irmão fez um pacto com o diabo? Olha, eu escutei aquilo e paralisei. Nisso, a dona Rosa falou: que isso, Lucas? Ficou louco? Essa coisa que se diga pra moça? Ué, mãe, vai ver, ela até já sabe. A coitada ficou toda constrangida. Pediu desculpa. Disse que o Lucas não sabia o que estava falando, que era para não ligar, não levar a sério. E olha, cheguei a pensar depois do susto que fosse brincadeira, que ele estivesse falando aquilo só para me assustar. Mesmo assim, perguntei: ué,
história é essa de pacto com o diabo? Quem respondeu foi o próprio Lucas. Sério, do mesmo jeito. Você acha que ele conseguiu o dinheiro que ele tem como? Dando dura que não foi, né? Tudo que o Daniel conquistou é proveniente do trato que ele fez com o capeta. Cala a boca, Lucas! Já falei... Para de falar besteira. Aliás, melhor você sair daqui, tá? Eu falo mesmo, mãe. É verdade. Uma hora e outra, o diabo vai vir cobrar o que é dele por direito. Aí eu quero ver onde que o Daniel vai colocar toda aquela nitideza dele. Se acha. Aliás, menina, você diga lá para aquele filho do cão que a gente não precisa de nada que venha dele. A mãe dele só segurou o rosto com as mãos e balançou a cabeça. Enquanto ele falou aquilo, olhando para mim. Naquela hora que eu entendi por que é que o Daniel não se dava com a família. A dona Rosa chegou a pedir que eu não levasse em conta. Mas como não levar em conta um acontecimento desses, meu Deus? Eu fiquei assustada. Na verdade, eu fiquei apavorada. Claro que depois fui lá conversar com o Daniel. Contei que tinha ido visitar a mãe dele. Ele não gostou. Brigou comigo. Depois falou que seu irmão era um cara invejoso. Não gostava dele, por ele ter tido sucesso, subido na vida. Eu naturalmente quis saber como que ele tinha se tornado uma pessoa cheia de posse, sendo que vinha de uma família assim tão humilde. E ele falou que foi com o trabalho, investindo o que ganhava em aplicações. Que tudo que ele tinha, ao contrário do que o irmão tinha dito, era fruto do seu esforço. Olha, não vou mentir. Fiquei muito impressionado com tudo o que aquele rapaz falou. Eu nunca levei muito a sério essa coisa de fazer trato com o diabo, sabe? Já ouvi até artistas falam que determinados artistas têm pacto com o demônio para fazer sucesso, mas sabe, eu nunca levei muito a sério. Só que uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estar no meio do barulho. E aquele rapaz, ele falou tudo de um jeito tão sério, me olhando na cara. Pior é que desde que eu soube de tudo isso, notei uma mudança no jeito do Daniel comigo. Sei, ele parece mais frio, mais ausente. Às vezes eu até penso que ele quer terminar comigo e não sabe como fazer isso. Ou então, que está só esperando que eu tome a iniciativa de me afastar. Olha, tá um clima bem ruim e tudo por conta daquela visita e de tudo aquilo que aquele rapaz me falou. Como que eu vou saber se isso é verdade, meu Deus? Eu não entendo nada disso. Tenho até medo. Só de pensar que... Olha, sei lá. Se aquilo que o Lucas falou for verdade mesmo. Que tudo que o Daniel tem na vida foi coisa proveniente do tal pacto que ele fez. Aliás, será que é por conta disso que ele mantém aquele altar ali na sua sala, cheio de velas, com a imagem daquela entidade? Ele se tranca ali para fazer suas orações e não gosta de ser incomodado. Será que aquela entidade é o próprio demônio? Desde que conversei com ele sobre isso, que eu cobrei, ele mudou comigo. Ele ficou tão bravo que eu fui lá na casa da mãe dele. Tanto que às vezes passa a impressão de que não gosta mais de mim. Eu não tenho medo do capeta. Juro que não. Mas morro de medo de perdê-lo. Daniel, nesse
tempo em que a gente convive, se tornou tudo para mim. Minha vida, se ele for tirado de mim, caso essa entidade aí, não gosto nem de dizer o nome, venha buscar sua alma, como que vai ser? Como que eu vou ficar sem ele? Eu sei que para muita gente isso pode parecer um absurdo, mas tem muita coisa tão esquisita nisso. E foi o próprio irmão dele que me contou. Eu não queria acreditar, mas não queria mesmo. Aliás, nunca acreditei, só que depois de ouvir o que eu vi, eu não paro de me perguntar, e se for? Meu Deus, e se for, o que eu faço? Se eu perder esse homem? Se ele não me quiser mais, ou então, sei lá, alguém venha cobrar dele e eu não sei o que faria se ele fosse tirado de mim. Será, meu Deus, que eu devo dar algum crédito a isso? Ou será que é tudo balela? Quem sabe? Eu já pensei nisso muito. Quem sabe seja mesmo inveja daquele rapaz? A gente sabe que tem irmão que tem inveja do outro, porque o outro se dá bem. Não está fora de cogitação, pode ser. Mas e se não for? Se na verdade ele tiver mesmo feito pacto com o coisa ruim? O que vai ser de mim, meu Deus? O que vai ser de mim?